boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro viaja pelo país e marca os 1000 dias de governo na Bahia e em Alagoas. A CPI da pandemia ouve a advogada Bruna Morato. Segundo ela, médicos dos hospitais da Prevent Senior não tinham autonomia para prescrever tratamento contra a Covid. São Paulo abre as portas para a volta da Casa Cor, maior evento da América Latina de arquitetura e design. E a gente celebra os 10 anos do tombamento dos Jardins de Burle Marx, em Brasília. O paisagista foi um dos mais importantes do século XX e recorreu à natureza para embelezar ainda mais a capital do país. As mesas da Câmara e do Senado Federal promulgaram hoje a reforma eleitoral. As novas regras são válidas já para as eleições do ano que vem, uma vez que foram aprovadas com 1 ano de antecedência do primeiro turno. A reforma traz mudanças importantes para o sistema eleitoral brasileiro, mas vários pontos polêmicos não foram acatados e serão objetos de uma análise mais profunda que vai ser feita pelo Congresso. Acompanhe os principais pontos dessa mudança na reportagem de Hilton Pimentel. Pelas novas regras, votos dados a mulheres e pessoas negras serão contados em dobro para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Vale para as eleições de 2022 e 2030 para deputados federais. Fica mantida a atual regra da fidelidade partidária. Deputados e vereadores não perdem o mandato caso se desfiliem do partido pelo qual foram eleitos, se a legenda concordar com a saída do parlamentar. O texto da emenda à Constituição também muda o dia da posse do presidente da República, que passa a ser 5 de janeiro. E os governadores serão empossados no dia 6 do mesmo mês. A regra vale para as posses a partir de janeiro de 2027. Entre os pontos da reforma eleitoral que foram rejeitados na votação do Senado está a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Elas já estavam proibidas desde 2017 e essa proibição já foi aplicada nas eleições municipais de 2020. Também foi rejeitado o trecho que permitia às fundações partidárias de estudo, pesquisa e educação política desenvolverem atividades amplas de ensino e formação. Os senadores entenderam que esse tema deve ser definido em lei própria. Foram rejeitadas ainda as alterações nas regras de apresentação de projeto de lei por cidadãos. Inicialmente, a proposta previa que 100 mil eleitores poderiam apresentar uma proposta usando a assinatura eletrônica. O Senado entendeu que o tema precisa ser debatido com mais profundidade. E, por fim, os senadores rejeitaram a exigência do prazo de 1 ano para que as regras eleitorais definidas pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral sejam aplicadas. A CPI da pandemia ouviu hoje o depoimento de Bruna Mendes Morato. Ela é advogada, representante dos 12 médicos da Prevent Senior que elaboraram um dossiê contra a operadora de saúde. O documento acusa a empresa de cometer diversas irregularidades durante a pandemia. No depoimento, Bruna Morato afirmou que os médicos dos hospitais da rede Prevent Senior não teriam autonomia para prescrever tratamentos para pessoas com coronavírus e que todos os pacientes com o vírus recebiam o chamado kit Covid com remédios que, segundo ela, já eram comprovadamente sem eficácia. Os médicos, eles eram sim orientados à prescrição do kit. E esse kit, ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Bruna disse que os kits teriam sido, inclusive, enviados como brinde a beneficiários do plano de saúde e que os médicos que se negavam a prescrever o tratamento precoce seriam retaliados com redução no número de plantões ou demissão. A advogada também comentou sobre estudos que seriam desenvolvidos pela operadora ao administrar os medicamentos do kit Covid junto aos pacientes. Segundo ela, os usuários geralmente idosos não sabiam dos riscos que corriam. O médico falava para o paciente idoso que tinha um tratamento bom, que iria começar. Se você quiser participar desse tratamento, você precisa dar um ok. E eles davam esse ok. Mas eles são parte de uma população vulnerável. Eles não sabiam que seriam feitos de cobaia. Eles sabiam que iriam receber o medicamento. São coisas diferentes. Então, o hospital não
detalhava os riscos a que o paciente estava submetido. Não detalhava. A CPI aprovou, então, um requerimento que deu 24 horas para a Prevent Senior apresentar à comissão os termos de livre consentimento do uso do kit. Já o senador Marcos Duval questionou a veracidade das informações apresentadas. Ela, no início, falou aí de estar representando 12 médicos e que tem 5 mil médicos ainda ativos, né, na Prevent Senior. E fazendo um cálculo rápido, isso representa, esses 12 médicos, 0,25%. Eu acho que é uma porcentagem muito pequena para a gente achar que a exceção é a regra, porque não é possível que 5 mil médicos estariam em silêncio, compactuando com tudo isso que está sendo dito. A CPI também aprovou um requerimento que pede à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal uma investigação sobre a atuação do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo e do Distrito Federal nas denúncias de irregularidades envolvendo a Prevent Senior. Uma comitiva do governo federal, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, começou hoje pela Bahia um circuito de viagens por vários estados do Brasil para celebrar os 1000 dias da atual gestão. Em Teixeira de Freitas foram entregues títulos de propriedade rural, um complexo esportivo e trechos duplicados de rodovias federais que cortam o estado. No assentamento Rosa do Prado, 220 famílias comemoram os títulos de propriedade. Seu Davino, um dos primeiros a produzir por aqui, realiza um sonho depois de 28 anos de sol e enxada. Esse título, ele dá esse direito de você ter liberdade na sua terra, você plantar o que você quer, tomar o dinheiro no banco que você quiser, criar vaca, criar porco, criar aquilo, você andar com suas próprias pernas sem depender de terceiros. Além do Seu Davino, famílias de outros 12 assentamentos foram contempladas na cerimônia de entrega da documentação definitiva da terra. 853 títulos no total em todo o estado. Para pessoas humildes, pessoas que só sabem viver arando com o suor do próprio rosto a sua terra. O evento também oficializou a inauguração de trechos duplicados nas BR-101 e 116. E novas obras foram anunciadas para a região. E vamos iniciar imediatamente o projeto para a duplicação da 101 aqui em Teixeira de Freitas. Também vamos trabalhar na travessia urbana da 101 em Eunápolis, em Cruz das Almas. O município baiano Teixeira de Freitas também ganhou um complexo esportivo com foco na população vulnerável. Um investimento federal de R$ 3.300.000. A Estação Cidadania é o primeiro ginásio da região do extremo sul da Bahia, todo adaptado para crianças e pessoas com necessidades especiais. Aqui serão recebidas mais de 1.000 pessoas para a prática de 13 modalidades olímpicas. É gratificante, presidente, a gente saber que o nosso trabalho, de cada vírgula daquela que a gente mexe na burocracia para poder destravar um processo, a gente sabe que isso chega na ponta e faz a diferença para cada cidadão brasileiro que está muitas vezes sofrendo dificuldade. Depois da Bahia, a comitiva presidencial esteve em Alagoas, onde foram entregues 200 casas populares, de um total de 400 que deverão ser construídas naquele estado pelo governo federal. Um investimento de R$ 13.600.000, garantido por meio do programa Casa Verde e Amarela. Eu fico imaginando a alegria dessas pessoas ao receberem as chaves da sua casa própria. Porque quando eu tinha 30 anos de idade, isso faz muito tempo, é que meu pai também recebeu pela primeira vez as chaves da sua casa própria. Realmente, a alegria, o sentimento de garantia é muito grande. Isso não tem preço. O Ministério da Saúde decidiu ampliar a faixa de idade do grupo prioritário que vai ter um reforço da vacina contra a Covid-19. E agora todos os brasileiros a partir de 60 anos vão poder receber uma dose extra do imunizante. Com mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o governo ampliou o grupo que vai receber uma dose de reforço do imunizante. Agora, o Ministério da Saúde vai atender
àqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última vacina há pelo menos 6 meses. A aplicação do reforço já começou e deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 91% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina, o que fez com que a média de casos sofresse queda. Desde junho, quando os índices da pandemia começaram a cair, a média móvel de casos e óbitos pela doença já reduziu mais de 70%. 23 estados já estão com a taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 595.446 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 793 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são mais de 21 milhões de casos da doença confirmados até aqui, 15 mil nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.361.191 pessoas já se recuperaram da doença. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por estado. Vamos destacar aqui na região norte, temos aqui, aliás, na região centro-oeste, aqui temos norte mesmo, Tocantins, 1.400.000 doses da vacina já aplicadas até o momento. Partindo aqui para o Nordeste, o destaque é Rio Grande do Norte, com 3.700.000 doses. Mato Grosso do Sul, aqui pelo Centro-Oeste, 3,5 milhões de pessoas já imunizadas. 22,5 milhões no Sudeste, aqui em Minas Gerais, no caso, e representando o Sul, Rio Grande do Sul, 13.500.000 doses. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas até agora 284.600.000 doses da vacina. E desse total, 233 milhões já foram aplicadas. 145 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, enquanto praticamente 88 milhões já tomaram a segunda dose ou então a dose única da vacina. A Fiocruz concluiu esta semana a produção dos primeiros lotes do IFA Nacional, o ingrediente principal da vacina contra a Covid-19. Ao vivo do Rio de Janeiro, a repórter Flávia Grossi explica os próximos passos desse processo. Né, Flávia? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Catiúcia, Roberto e a todos que nos acompanham. O ingrediente farmacêutico ativo vai passar agora por testes de controle de qualidade em Biomanguinhos, o instituto da Fiocruz responsável pela produção de vacinas. Só depois é que esses insumos vão para a etapa de processamento final do imunizante. A gente lembra que esse não é o primeiro lote de IFA fabricado no Brasil. O primeiro foi entregue em setembro e também está em análise. Em paralelo, esses lotes, esses insumos, eles também passam por testes na AstraZeneca, fabricante da vacina em parceria com a Universidade de Oxford. A previsão é que até o final do ano, a Fiocruz entregue 6 milhões de doses da vacina com IFA nacional para o Ministério da Saúde. Catiúcia, Roberto. Tá certo, Flávia. Obrigado aí pelas informações. Nos 1000 dias do atual governo, a vacinação contra a Covid-19 foi um tema obrigatório. E graças ao avanço do Plano Nacional de Imunização, o país registra hoje menos casos da doença e uma redução no número de mortes causadas pelo coronavírus. A pandemia do coronavírus colocou a saúde no centro das preocupações dos brasileiros. Para vencer o vírus, a principal estratégia do Ministério da Saúde é a vacinação. A primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil foi aplicada em janeiro deste ano. De lá para cá, o governo federal já destinou 188 bilhões de reais para a compra de vacinas e enviou 287 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos já foi vacinada com a primeira dose e mais de 50% está completamente imunizada. O avanço da vacinação tem levado à redução do número de leitos ocupados com pacientes com a Covid-19, menos internações e menos mortes também. Nas mais de 37 mil salas de vacinação espalhadas por essa grande nação, nós temos
nos últimos 30 dias, uma média de mais de 1.800.000 brasileiros vacinados todos os dias. E em vários dias nós superamos 2 milhões de doses de vacinação. Para frear a pandemia, além da imunização, o Ministério da Saúde continua recomendando as medidas chamadas de não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Que esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital, mas não impede completamente de você adquirir a doença. Então é muito importante a manutenção dessas medidas não farmacológicas. Daqui a pouco você vai ver. São Paulo abre as portas para a volta da Casa Cor, maior evento da América Latina de arquitetura e design. Os detalhes depois do intervalo. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os estados que mais concentram empresas com políticas de inclusão de minorias. E Roraima se destaca como a região que mais abre portas para refugiados. É o que revela um estudo feito pela ONG Visão Mundial. Victória, de 17 anos e refugiada venezuelana, viveu num abrigo e estava ansiosa para conquistar o primeiro emprego no Brasil. Todo mundo tinha ido embora do abrigo, né? Só ficava eu e minha mãe e nenhuma das duas tinha arrumado emprego. Então, pensa no desespero que era, assim. Acho que eu estava muito ansiosa, porque eu falei, meu Deus, todo mundo arrumou emprego, todo mundo já saiu, só eu que não consegui. E depois de muita tentativa, o alívio veio. Meu Deus, é sério que está acontecendo isso? É sério que eu consegui essa vaga, que eu vou começar? E nossa, eu estava muito feliz. A dificuldade de Victória para conquistar o emprego é exemplo de um dado apontado em uma pesquisa da ONG Visão Mundial em conjunto com o Instituto Ethos. Na pesquisa, 76 empresas brasileiras responderam perguntas sobre a prática de inclusão para 4 grupos. Mulheres, que ocupam o topo, seguidas de pessoas com deficiência e população LGBTQIA+, e o menor número para as pessoas refugiadas e migrantes. O destaque são as empresas de grande porte, em que quase 73% desenvolvem ações inclusivas, sendo que há uma concentração dessas empresas em São Paulo, Rio e Minas. E Roraima se sobressai na inclusão de refugiados e migrantes. 16 empresas do estado, dentre as 17, afirmam ter a prática para esse grupo. Além da pandemia, a documentação, o idioma
idioma e a capacitação profissional são algumas das razões que afetam a contratação de refugiados. E segundo o diretor de operações da Visão Mundial, Tiago Machado, a localização das empresas é uma das questões que justificam a maior inclusão. A proximidade, dessas portas de entrada por onde que chegam os migrantes, disponibilidade e abertura associada a essa sensibilidade também para poder receber migrantes e refugiados. Para Nathalie, gerente de desenvolvimento humano da empresa que contratou a Victoria, esse tipo de contratação só traz benefícios conjuntos. O ganho, ele é geral, ele é financeiro para a empresa, ele é econômico e social sim para o refugiado, mas ele é de desenvolvimento para todos os envolvidos do projeto, porque a cada dia nós aprendemos um pouco mais. A Petrobras anunciou aumento de 9% no valor do diesel a partir de amanhã. O preço médio de venda nas refinarias passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, um reajuste de 25 centavos. Esta é a primeira alta do combustível em 85 dias. E, segundo a Petrobras, acompanha os repasses do mercado internacional de petróleo e a alta do dólar frente ao real. Os deputados e senadores aprovaram uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite ao governo um espaço no orçamento para arcar com os gastos do Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. Vamos entender melhor isso? Nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas, já está aqui. Explica para a gente o que significa isso, professor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, é uma grande vitória para a sociedade. Com essa aprovação no Congresso, o Congresso liberou espaço dentro do orçamento para que o programa de assistência, aqueles que foram prejudicados pela Covid, possa ter um alcance maior. Lembrando que o Bolsa Família atualmente alcança em torno de 14,6, 14,7 milhões de famílias e a ideia é que o novo programa venha a alcançar em torno de 17 milhões de famílias. Além disso, o novo programa terá um valor maior. O pessoal chama do ticket médio, Enquanto que o auxílio médio do Bolsa Família é inferior a R$ 200, o novo programa será R$ 300. É claro que isso vai acabar gerando um custo maior para o novo programa. Então, será preciso ter um orçamento maior. Só que com a questão dos precatórios, o que aconteceu? O governo colocou 100% do valor que deve de precatórios no orçamento atual. Então, com o acordo que está sendo desenhado no Congresso em torno da PEC dos precatórios, será retirado aquele valor extra, será inserido apenas 39 bilhões de reais em relação aos precatórios e esses 50 bilhões de reais que foram retirados, que estava destinado para os precatórios, agora será destinado ao programa Auxílio Brasil. Só para a gente entender melhor, então era preciso fazer uma mudança na lei que não permitia esse tipo de arranjo e aí agora sim o governo vai poder então buscar esse recurso vindo de uma matéria que ainda está em andamento, professor? Exatamente. Você colocou muito bem. Esse é o ponto polêmico. Você já está contando com a aprovação do PEC dos precatórios, que ela ainda não foi 100% aprovada. Já há um acordo de líderes, vamos dizer assim. Há um acordo de cavalheiros. Falta agora a votação. Então, a oposição, naturalmente, se opôs a esse acordo, dizendo que você está contando com o ovo da galinha. Quer dizer, não foi aprovado ainda, não sabe se vai acontecer. Mas o acordo dos precatórios, eu diria, está mais ou menos já bem sedimentado e é do interesse público, uma vez que você vai utilizar esses recursos justamente para apoiar pessoas que ficaram desprotegidas em função da Covid. Eu acho que não há nenhum brasileiro, nesse momento, que seja contrário a um programa de apoio social. Certo, vamos acompanhar então como é que fica a votação dos precatórios. O senhor volta para comentar. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. A Espanha declarou a Ilha de Palma como área de desastre. Casas, florestas e plantações na ilha ficaram destruídas após a erupção do vulcão Cumbre Vieja, que segue ativo desde o último dia 19. A medida é para facilitar a transferência de recursos para o local. A porta-voz do governo disse que a Espanha vai mandar 10 milhões e 500 mil euros para o governo regional das Ilhas Canárias, onde fica La Palma. O dinheiro será usado para ajudar os moradores que precisam comprar ou alugar novas casas e para suprir necessidades básicas dessa população. A lava do vulcão destruiu mais de 500 construções e deixou 6 mil pessoas desalojadas. Não houve mortos ou feridos. O Cumbre Vieja segue ativo.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson garantiu que o governo está providenciando suprimentos suficientes para o Natal. Após a saída do Reino Unido da União Europeia, o número de caminhoneiros no país caiu drasticamente e, com a pandemia, novas licenças para dirigir caminhões foram atrasadas. Por causa disso, nos últimos dias, o combustível desapareceu dos postos. Hoje de manhã, o governo colocou o exército em espera para entregar combustível pelo país. Na Bolívia, produtores da folha de coca entraram em confronto com a polícia durante um protesto pelo controle do mercado do produto. Os agricultores da região de Los Yungas buscam a liderança da Associação de Produtores de Coca. Segundo a polícia, um apartamento foi incendiado pelos manifestantes. A folha de coca é usada há centenas de anos pelos moradores dos Andes para aliviar os efeitos da altitude elevada. E aqui no Brasil, nesta época do ano, os incêndios florestais são muito comuns em diversas regiões e biomas do país. E seja na Chapada dos Veadeiros, no Cerrado Mineiro ou no Pantanal, brigadistas voluntários, muitos deles treinados pelo IBAMA, têm tido um papel fundamental. Imagens de um fogo que queima e destrói rapidamente paisagens naturais. Só neste ano já foram pelo menos 23 mil hectares queimados na Chapada dos Veadeiros. E foi durante uma onda de incêndios que atingiu o local em 2017 que surgiu a Rede Contra Fogo. Graças a uma captação de recursos que nós conseguimos, nós criamos as brigadas voluntárias setoriais. Então, esse recurso que nós captamos foi distribuído para treinar e equipar. Hoje tem cerca de 150 brigadistas voluntários. O Hamilton também é um dos fundadores da Rede Nacional de Brigadistas Voluntários, que reúne 15 ONGs de 8 estados, com quase 1.000 brigadistas cadastrados. O Leonardo, de Minas Gerais, faz parte da rede e acredita num trabalho de prevenção. Hoje, com essa abordagem conservacionista, quando um pequeno produtor necessita fazer a queima, as brigadas locais acompanham esse processo. Então, agora, em vez de proibir e quando acontece punir, a gente começa a acompanhar, a aprender e ensinar juntos. E além do voluntariado, o investimento público é fundamental numa conjunção de fatores para dar uma melhor resposta aos incêndios florestais. A contratação de brigadistas a cargo de estruturas de Estado, a contratação de insumos, os helicópteros, aviões, um bom programa de socialização de conhecimentos, de intercâmbio entre as universidades, de fomento pelo governo, de fomento pelo setor privado. E isso tudo avança para que a gente possa, cada dia, ter melhores respostas aos nossos eventos de incêndio no Brasil. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, afirma que no ano passado aumentou em 44% o número de brigadistas contratados para as unidades federais de conservação, em comparação, por exemplo, com 2016. Um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Sou da Paz, com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mostra aumentos nos casos de assassinatos de mulheres e estupros no estado mais populoso do país. Mais de 5.700 casos de estupro foram registrados no primeiro semestre deste ano em São Paulo, uma alta de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. 77% das vítimas são vulneráveis, o que inclui menores de 14 anos, pessoas com deficiência e com outras condições de vulnerabilidade, como embriaguez. Também cresceram os casos de homicídios contra mulheres. Foram 201 vítimas nos primeiros 6 meses de 2021, contra 196 no mesmo período de 2020, uma alta de 2,6%. Mulheres vítimas de violência devem fazer denúncias pelo telefone 180. O serviço, prestado pelo governo federal, é gratuito e funciona 24 horas por dia. Além de receber denúncias, direciona para serviços da rede de atendimento à vítima. A polícia do Rio de Janeiro apreendeu um caminhão que transportava uma grande quantidade de armas e de drogas. O veículo foi descoberto devido ao trabalho do setor de inteligência. A polícia parou o caminhão quando ele estava na Avenida Brasil, a principal via de chegada ao Rio. Cerca de 2 toneladas de maconha, 7 fuzis e 5 pistolas, além de centenas de munições, estavam escondidas num fundo falso para tentar despistar os policiais. O motorista também transportava 20 toneladas de frango.
A carga que estava em cima do fundo falso teve que ser descarregada e cães farejadores ajudaram a localizar a droga. De acordo com as investigações, o material seria distribuído em comunidades comandadas pela principal facção criminosa do Rio. A apreensão deu um prejuízo para a quadrilha de aproximadamente 3 milhões de reais. Uma operação policial feita hoje desarticulou um conglomerado de empresas que teria sonegado cerca de 800 milhões de reais em impostos por ano. Foram cumpridos 61 mandados de busca e apreensão na capital paulista e no interior, no Distrito Federal e em outros 5 estados. A fraude contava com a emissão de notas fiscais falsas para gerar créditos às empresas do grupo investigado, que atua na reciclagem e produção de alumínio. A operação foi conduzida pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal e outras entidades. Chegou a hora da previsão do tempo, Lara. Boa noite. Essa semana aí esta semana cheia de fenômenos climáticos. Ontem foi uma tempestade de poeira. Hoje, gente, é um mesociclone. O que é isso? Conta pra gente o que aconteceu. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Vamos entender, então, o que é esse mesociclone? Olha, ele se formou ontem no céu da região metropolitana de Belo Horizonte. Esses registros são da nossa parceira Clima ao Vivo. A gente pode ver aí um conjunto de nuvens de tempestade que encontraram calor e alta umidade. A mistura, então, começou a fazer esse movimento de rotação que você vê aí na imagem, a aproximadamente 5 quilômetros de altitude. E com isso foi formada aí essa nuvem especial, né, que é conhecida como mesociclone. Todos esses fatores juntos levaram então muita chuva, rajada de vento e até granizo para a região. E nós temos imagens ao vivo de Belo Horizonte. Poucas nuvens agora, mas a previsão para os próximos dias na cidade é de mais chuva e calor. Nesse momento faz 29 graus e até o final da semana a máxima aí pode chegar aos 33. Vamos ver então como é que fica o tempo pelo restante do país amanhã? Amanhã, então, previsão aqui de uma chuva mais intensa nessa área em verde escuro, que a previsão então é de uma quarta-feira nublada, com pancadas de chuva e trovoadas também. Aqui em Manaus, Belém, também no Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Na área em verde mais claro, então, a chuva vai ser um pouco mais fraca, né? Possibilidade, então, de chuva em áreas isoladas, como é o caso aqui de Tocantins, parte de Mato Grosso também. E na área mais clara, aqui em amarelo no mapa, que pega todo o interior aqui nordestino e parte do centro-oeste, Brasília, por exemplo, o tempo vai ficar firme, sem chuva. Inclusive, nós voltamos aqui para a área de alerta de baixa umidade do ar. Aqui onde está amarelo, a umidade ela pode ficar abaixo dos 30%. E na área em laranja, que pega praticamente todo aqui o estado do Piauí, já é estado de alerta, já que a umidade aí está entre 20% e 12% apenas. Lembrando que o ideal é 60%, né, Catiúcia? Obrigada, Lara. Se tiver mais algum fenômeno, por favor, que seja chuva, tá? Fenômeno climático. Tchau, tchau, até amanhã. Depois de um ano sem receber o público, a Casa Cor São Paulo, maior evento da América Latina de arquitetura e design, abre as portas para as novidades do setor. Elementos da natureza, objetos produzidos de forma sustentável e iluminação natural são algumas das apostas do mercado de arquitetura e decoração para esta edição da Casa Cor. O isolamento social e a pandemia influenciaram as tendências dos novos projetos. Saem as paredes, entram em cena os ambientes integrados, com foco em sustentabilidade, saúde mental e, por que não, um pouco de diversão. Tudo mudou, né? Tudo mudou. A Casa Cor também não podia se furtar a esse olhar, né? E a essas reflexões. Então foi com esse convite que nós desafiamos os profissionais da Casa Cor a trazerem ambientes que já apontem alguma resposta para essas novas necessidades. O verde ou artesanato genuinamente brasileiro ganha um lugar de destaque neste banheiro. Eu quis criar um espaço que trouxesse para o visitante a noção da conexão com a natureza e também fizesse uma referência às nossas raízes, à ancestralidade, às nossas origens e à cultura brasileira. Então eu coloquei vários elementos indígenas, né, e de artistas regionais. Já a busca por tranquilidade e equilíbrio neste momento de turbulência é revelada nas cores dos ambientes. Eu acho que há uma calma nos tons, né? Então, uns tons meio terrosos, tendendo para o rosa, para o bege, né? E eu acho que isso faz sentido na medida em que a gente foi convidado, de fato,
a estar mais próximo da natureza. E a gente não podia sair de casa, né? Então como é que você faz isso? Recorrendo a plantas, a pequenas hortas. Isso está muito presente aqui nesta Casa Cor. Há exatos 10 anos, os jardins do Distrito Federal, de autoria de Roberto Burle Marx, foram tombados como patrimônio de Brasília. Ao todo, 9 espaços da capital federal foram contemplados com a beleza pensada pelo paisagista. Veja na reportagem de Murilo Carvalho. Praça dos Cristais no setor militar urbano. Jardins do Palácio do Itamaraty e os do Teatro Nacional. Paisagismo da 308 Sul. O que une estes locais é a assinatura do criador destas verdadeiras obras de arte, pensadas a partir de plantas nativas do Cerrado e do Brasil. E o criador é Roberto Burle Marx. Há 10 anos, estes espaços foram tombados como patrimônio da nossa capital. E não é à toa, Burle Marx foi quem criou o paisagismo modernista no Brasil. E falar em modernismo é falar de Brasília, né? Por ser uma cidade única, tombada, a gente espera que da mesma maneira que os edifícios sejam conservados, a sua paisagem seja conservada. E nesse contexto de paisagem, a questão dos jardins de destaque sejam preservados. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa diz que o responsável por preservar cada jardim do Burle Marx é o administrador do local onde o jardim está. Mas há 2 anos foi criado um instituto para auxiliar nisso. A Isabela é filha de Haruyoshi Ono, de quem Burle Marx era parceiro criativo. Agora ela preside esse instituto. Burle Marx foi um dos paisagistas mais importantes do século XX. Foi um dos expoentes do modernismo no Brasil. Ele era visionário e atemporal. Atemporal mesmo. Sabe esse calor dos últimos dias? Lá na década de 60, Burle Marx já estava pensando em como dar uma aliviada em dias assim. O uso da água é uma característica nos projetos do Burle Marx e foi bastante explorado em Brasília, principalmente pelo clima. Então ele, além de trazer umidade para o espaço, ele trazia a sensação dos sons, ele trazia também, refletia o entorno da paisagem criada e da paisagem existente. E que venham mais 10, 50, 100 anos e que o paisagismo de Burle Marx possa continuar a ser visto e apreciado. Muito bonito, né? Estiveram hoje com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Brenda Rodrigues e Elisângela Guimarães. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente falou de Burle Marx, de Casa Cor, e eu já fui ali, buscar minha máscara para lembrar você que se for a algum desses lugares ou a outra passeio aí na rua ou em qualquer outro lugar, lembre de usar máscara. A gente volta amanhã. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite. A gente termina esta edição com imagens da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, até amanhã. Tchau.